Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Minha querida, meu querido, o que está acontecendo aqui hoje? Estou gravando Física Move, movimento uniformemente variado. Esse aqui é o segundo vídeo de uma sequência de 4, na verdade, porque eu estou seguindo como referência as minhas aulas teóricas que já estão postadas no canal. Então lá eu tenho aulas 6, 7, 8 e 9. Então eu estou fazendo aula 6, 7, 8 e 9 de resolução de exercício para postar como link no final do vídeo de teoria. Porque como você sabe, se você não sabia, você vai ficar sabendo agora, que estudar exatas requer a resolução de muitos exercícios. Eu sempre digo isso a você porque eu torço muito pelo seu sucesso, tá? Então assim, saiba isso. Você precisa resolver muitos exercícios, minha querida, meu querido. Fazer esqueminha, colorido, desenho, tarará, resuminho, é muito bacana, ajuda. Na hora que você está escrevendo as formas, você está memorizando e tal. Mas, é resolução de exercício. Se você pegar as provas, você tem vestibular, concurso público, prova do seu professor na sua escola, qualquer prova que você estiver fazendo, o Enem, né? Qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai ver 5%, menos até, são de questões conceituais. O resto é resolução de exercício, análise de equação, abordagem de determinado tipo de problema. Então, assim, por isso que vale muito a pena você resolver muitos exercícios. E é pensando nisso, querendo dar uma força para você, criatura, que eu estou fazendo isso, resolvendo muitos exercícios. Eu vou postar centenas e centenas e centenas de exercícios num breve espaço de tempo para que você tenha muito conteúdo para você estudar. Tá bom? Então, a nossa aula número 7. Galera, estou lendo aqui na tela do meu computador, vamos resolver exercício de movimento uniformemente variado. Aquele padrão, hein? Eu ponho o exercício na sua tela, você lê junto comigo, pausa o vídeo, tenta resolver. Depois você solta o meu resolver para você aprender bacaninha, tá bom? Vamos fazendo? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então, ó, essa questão, ela caiu na Unesp e diz assim, ó, um foguete lançador de satélites partindo do repouso, atinge a velocidade de 5.500 km por hora após 50 segundos. Supondo que esse foguete se desloque em trajetória retilínea, sua aceleração escalar média é d. Galera, típicas questões que caem em primeira fase, né? Conhecimento bem direto, fica esperto na conversão de unidades, aí você está em km por hora. E as alternativas estão em que? Letra A, 30 metros por segundo. Letra B, 30 metros por segundo ao quadrado. 150 metros por segundo ao quadrado. 388 metros por segundo ao quadrado. 108 metros por segundo ao quadrado. E 54 metros por segundo ao quadrado. Galera, essa letra C de 388 metros por segundo ao quadrado, isso é uma aceleração louca, absurdamente alta, né? Então, galera, use os conceitos básicos. Pensa com cuidado e me vejo resolver, ok? Galera, então foguete lançador de satélites, né? O negócio foi lançado e ele chegou a uma velocidade incrível de 5.400 km por hora após 50 segundos. E ele quer aceleração. Gente, muito cuidado, né? Transformar km por hora para metros por segundo, você faz o quê? Você divide por 3,6. Gente, 54, aqui deu 5.400 km por hora, né? 54 dividido por 3,6 é um valor bastante conhecido, que é 15. Então essa velocidade final aqui, ó, é 15, tá? Com mais 2 zeros, ou seja, 1.500 metros por segundo. 1.500 metros por segundo vezes 3,6 vai te dar os 5.400 km por hora. Beleza? Mas ele quer saber o que, meu querido? A aceleração. Então, a velocidade final ao quadrado, velocidade... nem vou usar Torricelli, né? Aqui é muito mais interessante eu pensar já direto no voat, né? V igual a V0, mas a T sai direto. Por que, Boaro? Porque eu tenho tempo, tá bom? Então, a velocidade final é 1.500, a velocidade inicial partiu do repouso, 0, mais a aceleração vezes o tempo vale 50. Então, o A vai ser igual. Ora, eu posso simplificar aqui, né? Esse 0 com esse 0. 15 dividido por 5 é 3. Mas não é 15, é 150, né, Boaro? Isso, então não é 3, é 30. 30 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Avança com bastante cuidado nos seus estudos. Faça as questões mais básicas com bastante cuidado para que quando você chegue nas questões complexas, você vai estar
tinino, afinado, tá bom? Resposta à questão é a letra A, ok? Muito bem, galera. Essa questão caiu no Unesp, né? É importante você dominar a questão de transformação de unidade, né? Por isso que eu fiz essa questão com você também. Quilômetros por hora, metros por segundo, saber trabalhar com o voat de forma correta, não é? Muito bem. Então eu vou colocar outro exercício na sua tela agora. Um exercício que envolve também a questão do voat. V igual a V0 mais AT. Você analisar com cuidado, ler com cuidado, substituir, fazer os cálculos. Bacaninha, para você estar muito bem na sua vida. Eu torço muito pelo seu sucesso. Gente, fazer um pedido para você. Por favor, inscreva-se no canal e mantenha-se inscrito no canal. Divulgue esse meu trabalho, me ajude a levar ensino de alta qualidade para todo mundo. Vocês podem ver, agora nesse ano, graças a Deus, eu estou completando todo o conteúdo da física gratuita no YouTube com resolução de milhares de exercícios para vocês. Então me ajude a levar esse ensino de alta qualidade, dá joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe isso aí, dá a força que você puder dar para mim, tá bom? Vamos lá? Dá uma olhada aí no próximo exercício, ó. Galera, então vamos lá? A segunda questão da aula de hoje diz assim, ó. A física é a ciência responsável pelos fenômenos que acontecem ao nosso redor. A física é a ciência responsável pelo estudo dos fenômenos, né? Sendo que a relação com a matemática traduz-se em expressões algébricas ou fórmulas matemáticas, que embasam os fundamentos teóricos. Em um MRUV, o que é isso, Boarô? Movimento retilíneo uniformemente variado. Para um determinado móvel, a velocidade do mesmo é descrita pela equação V igual a 50 menos 10t, em unidades do SI. Neste caso, a alternativa correta, que apresenta um instante em segundos que o móvel inverte o sentido do movimento é... Opa, como é que é, Boaro? Gente, ele falou de movimento uniformemente variado e nos deu uma fórmula, né? V igual a 50 menos 10t. E aí ele quer saber quando inverte o sentido de movimento. É meio, 5, 1, 0, 2, né? São as alternativas. Pensa com cuidado, reconheça que aquela equação ali é o voat, né? Ok? Então, vamos fazer? Galera, uma questão que envolve o voat. V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Legalzinha pra caramba, porque ele quer saber o instante em segundos que ocorre a inversão do movimento. Gente, o que significa inversão do movimento? É quando ele deixa de ir e começa a voltar. É quando você joga um objeto para cima, ele deixa de subir e começa a descer. Ele para de subir e começa a descer. Quando que isso acontece, Boaro? Caramba, isso acontece quando ele para. Ele para de subir e começa a descer. Então, V vai ser igual a 50 menos 10 vezes T. Passa para cá, fica menos 50 menos 10 vezes T. Então, T vai ser igual. Ora, é só você cancelar, né? Cancela aqui, cancela o 0 com o 0, vai ficar 5 segundos. Gente, ele deixou de subir e começou a descer, um objeto deixa de ir para a direita e vai para a esquerda, inverte o sentido do movimento, tem que parar, claro. Resposta do exercício é a letra B. Resposta do exercício é a letra B. Ok? No instante de tempo, T igual a 5 segundos. Muito bem, galera, muito bem. Então, ó, continuando a resolução dos nossos problemas, nossos exercícios aqui, o próximo eu estou vendo aqui, ó, é uma questão que envolve o corredor jamaicano lá, o Usain Bolt. Ele faz os 100 metros rasos, ele vai dar um tempo, ele dá uma aceleração, dá a velocidade máxima atingida e discute com você os conceitos de velocidade média, extremamente importante, você precisa dominar toda a prova, todo vestibular, todo concurso público cobra de você o conceito de velocidade média e o conceito de aceleração, tá bom? Essa questão envolve esses dois assuntos. Então vou pôr na sua tela para você ler junto comigo e resolver, tá legal? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, vamos lá, essa terceira questão dessa aula de hoje diz assim, ó. Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, conhecido como o Raio, na prova de 100 metros rasos, o corredor jamaicano completou o percurso em 9,81 segundos. Sua velocidade máxima nessa prova foi de 44,72 km por hora. Na corrida dos 200 metros, ele levou 19,78 segundos para completar o percurso. Ponto. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta abaixo. Letra A. A velocidade média de Bolt na prova de 100 metros rasos é menor que a sua velocidade máxima nessa prova. Entretanto, a sua velocidade máxima nos 200 metros
pode ser maior do que na corrida dos 100 metros. Letra B. A velocidade máxima de Bolt na prova de 200 é 2 vezes maior do que a sua velocidade média na prova de 100. Não vai ter jeito, né, gente? Vou ter que fazer uns cálculos aí, né? Letra C. A velocidade média de Bolt é maior na prova de 200 do que na prova de 100. Letra D. A velocidade máxima de Bolt na prova de 100 é maior que a velocidade máxima de Bolt na prova de 200, pois o tempo do corredor é proporcionalmente menor na prova de 100. E finalmente a letra E nos diz que a velocidade máxima de Bolt na prova de 200 pode ser calculada utilizando essas velocidades máximas e média da prova de 100 e os tempos das duas provas. Será que dá certo? Bom, galera, não tem jeito, tem que testar, né? Pausa aí, tenta um pouco, faz umas contas e solta o vídeo e me vê resolver, ok? Muito bem, pessoal, outra questão que envolve o Bolt, né? O pessoal gosta muito do Usain Bolt, o cara corre feito um louco, né, velho? Vamos lá. Gente, aí ele discute aqui, ele falou que a velocidade máxima nos 100 metros rasos, na prova, 100 metros rasos, deu 44,72 km por hora. Bom, e nos 200 metros rasos ele levou 19,78 segundos para completar a prova. Aí ele dá algumas informações. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, para os 100 metros rasos, eu vou calcular a velocidade média, tá bom? ΔS por ΔT. A velocidade média vai ser quanto, Boiro? A velocidade média vai ser, quanto que vale o ΔS? O ΔS é o 100, né, gente? 100 metros. Em quanto tempo, professor? 9,81 segundos, ele falou no texto. Isso dá, gente, na média, 10,19, tá? 10,19 metros por segundo. Eu vou colocar em quilômetros por hora aqui para a gente poder comparar com o valor que ele nos deu aqui, tá? Na média deu 36,7 quilômetros por hora, tá bom? Então, ó, ele chegou a 44,72 de máxima e teve uma média que foi de 36,7, ok? Bom, agora quando nós transportamos essa informação para os 200 metros rasos, nós não temos muita informação para discutir não, mas tem uma coisa apenas que com certeza pode acontecer. Pode acontecer, gente, que nos 200 metros rasos, por ele ter mais tempo para acelerar, ele pode alcançar uma velocidade final maior do que ele alcança nos 100 metros rasos. Tá bom? Pode acontecer. Na verdade, de maneira geral, a grande explosão é no começo, né? Nessas corridas, eles saem do zero, tem uma grande explosão, chega até próximo a 11, a 12 metros por segundo, depois essa velocidade cai no final, porque a pessoa cansa, né? Não tem como ele ir aumentando linearmente a velocidade do Bolt e chegar a 100 por hora nos 200 metros rasos. Isso é um absurdo, né? Mas assim, a resposta desse exercício é a letra A, porque diz o seguinte: a velocidade média de Bolt na prova dos 100 metros rasos é menor que a sua velocidade máxima nessa prova. É verdade. A velocidade média foi essa daqui. A velocidade máxima, ele falou no texto, foi 44,72 km por hora. Isso é verdade. Continuando a leitura, né? E sua velocidade máxima nos 200 metros rasos pode ser maior que na corrida dos 100 metros rasos. Claro que pode. A velocidade máxima aqui pode ser maior do que aqui. De maneira geral, não é, mas pode ser. Tá bom? Por isso que a resposta desse exercício é a letra A. Ok? Bacana, bacana. Galera, dá algum trabalho a resolução desse exercício, mas importante é você entender. E sempre que você tiver dúvida, você pode voltar. Tá bom? Outra coisa, no final do vídeo eu sempre deixo para você um link para você cair na playlist da teoria, porque eu já tenho tudo lá no canal. Entendeu? Como eu tenho tudo aqui no canal, basta você, teve dúvida, você pesquisa, por exemplo, sorvetão, você escreve aí, ó, sorvetão, Boaro, dá um enter, vai aparecer. Movimento uniformemente variado, dá um enter, vai aparecer. Se você tiver dificuldade de achar no canal, você pesquisa no próprio YouTube que vai aparecer, tá? Escreve lá, MUV, Boaro, esquece de escrever Boaro, hein? Boaro, dá um enter que vai aparecer para você, tá legal? Galera, vamos continuar? Próxima questão também envolve movimento uniformemente variado e ele tem um gráfico para a gente analisar aqui, porque é importante a análise gráfica, tá? Põe na sua tela, lê junto comigo, pausa o vídeo e tenta, hein? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, vamos fazer essa questão 4 da aula de hoje, uma questão que caiu na UEL. Diz assim, ó. Nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, o corredor de 100 metros rasos, Usain Bolt,
venceu a prova com um tempo de 9 segundos e 81 centésimos de segundo. Um radar foi usado para medir a velocidade de cada atleta e os valores foram registrados em curtos intervalos de tempo, gerando gráficos de velocidade em função do tempo. O gráfico do vencedor é apresentado a seguir. Legal, galera? Então, esse é um gráfico da velocidade pelo tempo. Note que a velocidade é 100 km por hora e o tempo em segundos. E aí mostra, né, a evolução. Olha, ele parte do zero, né, como nós sabemos, 100 metros rasos eles partem do zero. Aí em 2 segundos ele já estava a 35 km por hora. Aí em 5 segundos atingiu 40 km por hora. E aí o pico de velocidade foi lá próximo dos 7 segundos, né? Que ele chegou cerca de 47,5, né, km por hora. E depois a sua velocidade caiu no finalzinho da prova. O corpo da pessoa fica cansado, né? Então cai esse finalzinho aí. Bastante bacana, né? Considerando o gráfico V versus T, responda aos itens a seguir. Letra A. Calcule a quantidade de metros que Bolt percorreu desde o instante 2,5 segundos até o instante 4,5 segundos. Trecho no qual a velocidade pode ser considerada aproximadamente constante. Tá vendo, gente? Ele nos deu uma dica, né? A velocidade pode ser considerada aproximadamente constante ali, ok? Letra B. Calcule o valor aproximado da aceleração de Usain Bolt nos instantes finais da prova, ou seja, a partir dos 9 segundos. Então tá lá, ó, nos 9 segundos ele estava a 30 por hora aproximadamente. No finalzinho da prova, lá dos 10 segundos, ele chega lá entre 10 e 15, né, bem ali no meio, né, 12,5, né. Então, galera, é assim que a gente pensa essa questão, tá bom? Pensa um pouco aí agora e veja resolver. Galera, mais uma questão bonitinha com um gráfico muito bonito do corredor Usain Bolt, né? Na letra A ele quer saber, gente, qual é a quantidade de metros que Bolt percorreu desde 2,5 segundos até 4,5 segundos. Gente, você tem que pegar pelo gráfico a informação de que nesse trecho a velocidade dele fica praticamente constante, nesse trecho, de 37,5 km por hora, tá? Você olha com cuidado, a gente pega essa informação, tá? Então, tirando do gráfico essa informação, aí eu preciso transformar isso aqui para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, de 2,5 segundo a 4,5 segundo, ele ficou praticamente a velocidade constante de 37,5. 37,5, gente, dividido 37,5 dividido por 3,6, isso dá 10,4 metros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade nesse trecho. Ah, mas veja só, ele quer saber, Boaro, ele quer saber qual foi a distância, né? Calcule a quantidade de metros que Bolt percorreu. Tudo bem, vamos fazer. Ficou praticamente constante, Vs igual a S0 mais Vt. A velocidade ficou praticamente constante, não ficou? Então veja só, o ΔS, que é o cara que eu quero, vai ser 10,4 vezes o tempo. Gente, de 2,5 até 4,5 são 2 segundos, né? De 2,5 para 4,5 são 2 segundos. Então, ΔS, meu querido, minha querida, vai dar 20,8 metros, tá? Nesse intervalo, 20,8 metros ele correu. Já na letra B, Boaro, o que ele quer saber? Gente, na letra B, ele quer que você calcule um valor aproximado de aceleração no finalzinho da prova, tá? No finalzinho da prova, a partir dos 9 segundos. Gente, você tem que tirar a informação do gráfico, que para t igual a 9 segundos, você vai pegar uma velocidade. Essa velocidade deu quanto? Essa velocidade deu 32 km por hora, tá? 32 km por hora, que dividido por 3,6 também dá 8,9 metros por segundo. Nós precisamos fazer essa conversão para trabalhar com as unidades aqui do Sistema Internacional, senão dá pau, né? Dividimos por 3,6, não foi? Muito bem. Já no finalzinho lá, ele chegou até 9,8. Então, t igual a 9,8 de segundo, qual foi a velocidade? Eu vou chamar esse de V0 e esse de V final, tá? Quanto vale esse V final, Boaro? Quanto que vale? Gente, então ele chegou, ele caiu, né? Sua velocidade caiu para 12,5 km por hora. 12,5 km por hora corresponde a 3,5 metros por segundo, entendeu?
Ah, então agora o que eu faço, Boaro? Olha, essa aceleração, ele quer saber o valor aproximado da aceleração, ΔV por ΔT. Vamos lá, vamos lá? Velocidade final, 3,5, menos velocidade inicial, 8,9, dividido. Tempo final, 9,8. Tempo inicial, 9. Gente, essa aceleração aqui vai dar menos 6,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Uma questão dissertativa, então não tem alternativa para responder para você, mas foi esse valor. Note que o valor tem que dar negativo mesmo, né? Tá coerente, né? Porque sua velocidade diminuiu. Tá bom, meu querido, minha querida? Muito bem, galera, então análise gráfica de extrema importância, né? Vai ter vários exercícios que eu vou postar para você também com análise gráfica de extrema importância para você, tá bom? A próxima questão que nós faremos hoje, estou olhando aqui na tela do meu computador, é uma questão que caiu na FUVEST, tá? Questão, primeira fase FUVEST, vou colocar na sua tela, leia junto comigo, pensa, tem algumas questões que são um pouco complicadas, geram uma certa dificuldade de interpretação e tal, por isso que é muito importante você fazer muitos exercícios, você vai ganhando aquela habilidade em resolver mais exercícios, tá bom? Colocar exercício na sua tela, dá uma lida, tenta fazer, depois você solta e vê resolver, tá legal? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, então, ó, essa questão que é no FUVEST diz o seguinte: um elevador sobe verticalmente com velocidade constante V0. Em um dado instante de tempo T0, um parafuso desprende-se do teto. O gráfico que melhor representa em função de T o módulo da velocidade V deste parafuso em relação ao chão do elevador é... bora, o que ele quer? Galera, ele quer o gráfico da velocidade em função do tempo de um parafuso que caiu do teto do elevador. O elevador sobe com velocidade constante V0. Entendeu? Então, não é em relação ao chão, né? É em relação ao chão do elevador, né? Essa questão gera uma confusãozinha, mas olha as alternativas com cuidado, pensa um pouco com cuidado. Isso. Agora, solta o vídeo e vai resolver. Muito bem, galera. Uma questão bastante bonitinha, bastante legal aqui que o professor Marcelo Boaro vai discutir com você. Uma questão que caiu na FUVEST. Então, o que você tem aqui? Você tem um elevador que está subindo com uma dada velocidade de V0. E lá em cima tem um parafuso que vai se desprender, galera. Esse parafuso vai se desprender e vai cair. E ele quer que você faça um gráfico da velocidade, ok? Em função do tempo, ok? Da velocidade em função do tempo desse parafuso. Gente, obviamente que esse parafuso ele cai, assim que ele solta do teto, ele cai em movimento acelerado, né? Ele cai com a sua velocidade aumentando. Só que o interessante é que ele quer que você faça o gráfico da velocidade pelo tempo em relação ao chão, tá, gente, do elevador. Ele falou o modo da velocidade V desse parafuso em relação ao chão do elevador qual é o melhor gráfico? Pessoal, enquanto ele sobe, eu fiz uma marquinha aqui para dizer o seguinte a você. Enquanto ele sobe, a velocidade em relação ao chão do elevador é zero. Gente, tem que ser zero, né? O parafuso em relação ao chão do elevador tem uma velocidade zero, porque está todo mundo subindo junto, você está entendendo? Então a velocidade aqui é zero, então essa parte do gráfico aqui, ó, até o instante T0, que ele chamou de T0, tem que ser assim, você entendeu? Mas e depois, Boaro? Gente, depois é tranquilo. Depois ele cai em movimento uniformemente variado. Então, se ele cai em movimento uniformemente variado, o gráfico tem que ser assim, tá? Note, a velocidade dele está positiva. Então, isso é um indício de que ele fez a orientação da trajetória para baixo, tá bom? Ele fez a orientação da trajetória para baixo. Então, esse gráfico aqui, ó, ele fez subindo positivo, tá? Então, essa primeira parte já te faz eliminar algumas alternativas. E esse restante do gráfico aí, ó, faz você chegar à conclusão da resposta, que é a letra E. Tá bom? Então, de novo, até o instante em que se desprende o elevador, velocidade é zero em relação ao chão do elevador. Depois, se desprendeu, cai em movimento uniformemente variado. Simples assim. Tá bom? Muito bem, muito bem. Pessoal, então, ó, a próxima questão, uma questão que eu na PUC do Paraná, tô olhando aqui.
envolve o conceito gráfico. Eu disse a você que eu vou fazer mais questões com você porque é bastante importante. A área do gráfico de velocidade pelo tempo nos dá ΔS. Lembra? Nunca se esqueça disso, minha querida, meu querido. A área do gráfico de velocidade pelo tempo nos dá ΔS. Vou pôr isso na sua tela, você lê com cuidado, pensa, tenta resolver. Seu caderninho, hein, meu? Tá com seu caderninho aí para resolver exercício, né? Por favor, hein? Tem o seu caderno que a coisa vai avançando, vai avançando, vai avançando, tá bom? Então, ó, dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, essa questão diz assim, ó, considere, caiu na PUC do Paraná, né? Considere os dados a seguir. O guepardo é um velocista por excelência. O animal mais rápido da Terra atinge uma velocidade máxima de cerca de 110 km por hora. Caramba! O que é ainda mais notável, leva apenas 3 segundos para isso. Mas não consegue manter esse ritmo por muito tempo, claro, né? A maioria das perseguições é limitada a menos de meio minuto, pois o exercício anaeróbico intenso produz um grande débito de oxigênio e causa uma elevação abrupta da temperatura do corpo, até quase 41 graus Celsius, perto do limite letal. Um longo período de recuperação deve-se seguir. Ponto. O elevado gasto de energia significa que o guepardo deve escolher sua presa cuidadosamente, pois não pode se permitir muitas perseguições infrutíferas. Legal. Considere um guepardo que, partindo do repouso com aceleração constante, atinge 108 km por hora. Após 3 segundos de corrida, mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Nesses 11 segundos de movimento, a distância total percorrida pelo guepardo foi de... Opa, galera, então, ó, ele mandou considerar uma situação inicial de aceleração, depois velocidade constante, ele quer saber quanto que ele vai andar. Uma dica para você, gente, essa questão é típica questão que você resolve utilizando a área do gráfico, tá? Então, pausa o vídeo, tenta fazer, depois solta o vídeo e vem resolver, ok? Pessoal, gente, é o seguinte. Ele está discutindo aqui nesse exercício um guepardo, né? Que ele quer saber qual é a distância percorrida por esse guepardo quando ele gasta 3 segundos para ir de 0 a 108. Bom, já, no gráfico ali, galera, eu já coloquei a velocidade em metros por segundo, mas lembre-se, né? 108 quilômetros por hora é igual isso, 30 metros por segundo. Gente, você precisa saber, tá? Você precisa saber transformar quilômetros por hora para metros por segundo, que nós dividimos por 3,6, ok? Bom, gente, uma estratégia bastante interessante e comum que nós fazemos é o cálculo da área do gráfico, tá? Fazemos o cálculo da área do gráfico. Ele falou o quê? Porque ele quer saber a distância, não é? Então, ó, então ele foi de 0 a 3, acelerou até chegar a 108 km por hora, deu 30 metros por segundo. E aí, nos próximos 8 segundos, ele disse, foi com velocidade constante. Gente, então 8 segundos após o 3, 3 mais 8, 11. Ah, então olha só, se eu calcular a área desse gráfico aqui, ó, se eu calcular a área desse gráfico aqui, o que você vai ter? Você vai ter o quanto o guepardo andou. Gente, não se esqueça disso, por favor, tá? O cálculo da área do gráfico de velocidade pelo tempo nos dá ΔS, isso é extremamente importante, tá? Então a área numericamente igual a ΔS, que nesse caso, que figura é essa, gente? Um círculo? Não. Triângulo? Não. Retângulo? Não. Trapézio? Trapézio. Base maior, 11, mais base menor, 8, né? Base maior mais base menor, vezes a altura, que é 30, dividido por 2. Então, meus queridos, o ΔS vai dar 285 metros, tá bom? 285 metros, vai dar 15 vezes 19, 285 metros. Entendeu como é que funciona? Lembre-se sempre disso, gente. Uma opção interessante da resolução de muitos exercícios é você calcular a área do gráfico, tá? Faça o desenho do gráfico, mesmo que ele não te dê, e calcule a área que você encontra. Bacana. Resposta letra D, ok? Muito bem, galera. Muito bem. Então, ó, chegamos ao final de mais uma aula, né? Essa aqui é a segunda aula de movimento formalmente variado. Eu fiz a aula 6, 7, 8 e 9. Final do vídeo agora eu deixo o link para você cair na playlist resolução de exercícios. Lá você encontra tudo detalhado, para você se dar muito bem. Eu torço muito pelo seu sucesso. Muito pelo seu sucesso, tá bom?
E aí na descrição do vídeo eu deixo para você um link para você cair na plataforma, você conhecer um trabalho diferenciado que eu faço na plataforma, né? Diferente de praticamente todo mundo, galera, eu deixo tudo de alta qualidade disponível no YouTube para você trabalhar e estudar bem. E o espaço da plataforma para quem precisa ir além, para quem precisa passar em cursos muito concorridos, e lá eu tenho milhares e milhares de exercícios para você na plataforma e as aulas divididas em módulos menores para você poder entender e avançar bacaninha, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado, tudo de bom para você, fica com Deus e até mais, valeu!